Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que seja com você. Preste atenção. Eu queria te ensinar uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. E que se você passar a entender e praticar isso, guardar isso dentro de você, você vai utilizar isso como uma arma contra todos os problemas, contra todas as lutas, todos os males que tentarem contra você. Eu tenho certeza que você conhece a história de Jó. Você vê que no primeiro capítulo de Jó, não precisa abrir a Bíblia, depois eu vou pedir para você abrir a Bíblia no mesmo livro de Jó, mas em outro capítulo, em outro versículo. Você vê que no primeiro capítulo e versículo de Jó, Deus fala as características de como era a vida de Jó. E todos conhecem o início do livro de Jó, que ele era um homem justo, íntegro, que ele era temente a Deus e que ele não andava de acordo com o mal, que ele se desviava do mal. Ou seja, um homem segundo a vontade de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. E Deus fala também, ele continua falando a respeito de tudo que Jó tinha. A Bíblia diz que naquela época Jó era o homem mais rico que existia. O homem que tinha mais posses, que tinha mais propriedades, que tinha mais cabeças de jumentas, que tinha mais cabeças de camelos, de ovelhas. Ele era próspero em todos os sentidos. Tinha muitos filhos, tinha um casamento abençoado. Mas todos sabem que do nada a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Todos sabem que Jó dormiu rico, dormiu com a família, dormiu com um casamento abençoado e no outro dia ele acordou com a vida totalmente destruída, com a vida totalmente cheia de problemas. Aconteceu um reboliço gigantesco na vida de Jó, em que muitas pessoas, inclusive os amigos dele, que vieram para consolá-lo, que vieram para conversar com ele, para trazer alento, depois que ficaram sabendo da ruína de Jó, até eles mesmos começaram a julgar a Jó. Não, Jó, você pecou. Não é possível, cara, acontecer uma situação dessa com alguém que andava com Deus, com alguém que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não é possível, você fez alguma coisa contra Deus. Você praticou alguma coisa que feriu o coração de Deus, que fez com que esse mal se levantasse contra você. Mas todos nós sabemos o contexto da história, que o diabo, ele foi até o céu ter contra Deus e acusar a Jó de que Jó não era apegado a Deus totalmente, de que Jó não tinha totalmente o seu coração voltado para Deus, de que Jó, ele era mais apegado em os seus bens materiais, em sua família, em seu casamento, em sua esposa, do que em Deus. Ou seja, Deus quis pôr à prova a fidelidade de Jó, permitindo que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, menos na vida dele. Quem foi que tocou na vida de Jó? Quem tocou na vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. Quem tocou na vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. E muitas vezes você acha que Deus que está te castigando, que Deus está te ferindo, que Deus está colocando você contra a parede, mas às vezes não é. Às vezes Deus está permitindo que essa luta se levante contra você para provar o seu coração, para provar até mesmo para o diabo que aquele a quem você serve, aquele a quem você ama, não são as coisas que você possui, e sim o Deus que você serve.
Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa em que muitas pessoas não prestaram atenção. Muitas pessoas não prestaram atenção. E é uma coisa que aconteceu com o Jó, que quem não estuda isso não consegue discernir o porquê que Deus permitiu que acontecesse tudo isso com ele. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Por favor, quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Por favor, todos abrindo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Preste atenção. Eu quero te falar aqui o real motivo, um dos reais motivos, na verdade, de ter acontecido tudo isso com o Jó. Você já percebeu que tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que você tem pavor de que aconteça, acaba acontecendo? Você quer ver um exemplo? Você tinha um casamento abençoado, só que o seu apego estava no seu casamento e você dizia para si mesmo ou dizia para outros. Pior ainda se você disser para outras pessoas: o meu maior medo é perder o meu casamento. O meu maior medo é o meu esposo, a minha esposa separar de mim. Ou você tem posses, você tem riquezas e você diz para si mesmo, ou pior ainda, diz para outras pessoas: o meu maior medo é perder a minha riqueza, é perder os meus bens. Eu lembro que quando eu era pequeno, mais jovem, eu trabalhava em um lava rápido e que ia um rapaz que ele tinha um carro bacana no tempo, eu não me lembro o carro, mas era um carro bacana, e que o dono do lava rápido disse que esse homem levava o carro lá para lavar pelo menos 3 vezes por semana, que ele zelava daquele carro como se fosse nós cristãos zelando da nossa salvação. E comentou que um dia aquele homem disse para o dono do lava rápido: eu amo mais esse carro do que a minha própria mãe, esse carro é tudo para mim, eu não me imagino sem esse carro, não consigo sonhar eu perder esse carro. Dias depois nós recebemos a notícia de que esse homem bateu esse carro, com ele não aconteceu nada, mas o carro deu PT, perca total no carro. Você entende isso? Tudo que nós tememos, tudo aquilo que nós deixamos entrar em nosso coração de modo temoroso, de modo medroso, nós tornamos isso um imã para a nossa vida. Já acharam? Jó capítulo 3, versículo 25, por favor. Jó capítulo 3, versículo 25. Quero provar isso para você na Bíblia. Essas são as palavras de Jó. Diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Palavras de Jó. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Preste atenção. Olha para mim aqui, por favor. Você vê que Jó, ele confessou aqui que anteriormente ele mantinha esse medo em seu coração. Ele carregava esse medo em seu coração de perder a família, de perder os bens, de perder a casa, de perder o casamento, os filhos. E o que veio a acontecer com ele? Justamente o que ele temia, o que ele receava. O que é recear, meus amigos? O que é recear? Quem sabe o que é recear? Recear é você ter um pensamento a respeito de uma coisa que pode acontecer. Eu receio que possa acontecer isso com a minha vida. Eu receio que possa acontecer aquilo com tal coisa que eu tenho. Ou também você pode recear uma coisa
que já deve ter acontecido. Eu receio que o que aconteceu com fulano foi isso. Mas você vê que ele, no primeiro parágrafo do versículo, ele diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, Jó alimentava o medo de perder as coisas que ele tinha, porque o coração dele estava assim em Deus. Ele tinha sim confiança em Deus, mas uma pequena parte do coração dele mantinha um medo de perder alguma coisa. Perder a família, perder a casa, perder toda a riqueza, perder os filhos. E foi o que aconteceu com ele. Agora preste atenção. Eu tenho certeza que se ele não tivesse mantendo esse pequeno medo, mesmo que seja uma pequena porcentagem de medo em seu coração, até isso Deus ia falar não, porque nem medo de perder as coisas que ele tem, ele guarda em seu coração, ele mantém em seu coração. O coração dele é totalmente confiante em mim, totalmente dependente de mim. Ele sabe sim que se ele perder as coisas que ele tem, ele consegue recuperar comigo, porque foi eu que dei a ele. Foi eu que proporcionei uma vida abençoada a ele, um casamento abençoado a ele, filhos abençoados a ele. Mas ele não tem medo, porque ele sabe que aquele que guarda o que ele tem está em seu coração com plena confiança. Você vê que Jó, ele nutria tanto esse medo, ele tinha esse medo em seu coração, que de ano em ano, como era costume dos hebreus, do povo hebreu antigo, fazer sacrifícios anuais, Jó fazia sacrifícios para que, se porventura os filhos dele tivessem pecado, para que Deus perdoasse. Para que Deus perdoasse. Ele não sabia nem se tinha pecado, ele nem sabia se os filhos tivessem cometido alguma coisa, mas ele sacrificava para que, se porventura eles tivessem cometido alguma coisa, Deus viesse a perdoar. Agora vem cá, meu amigo, minha amiga. De que adianta um ser humano manter medos em seu coração, sendo que esses medos eles podem vir a acontecer? Você sabia que o medo é a fé ao contrário? A fé, meus amigos, ela funciona assim: quando você nutre a fé, quando você alimenta a sua fé, a sua fé, ela se materializa, ela se torna como se fosse uma pessoa caminhando ao seu lado, como se fosse uma pessoa caminhando ao seu lado, uma companhia. A sua fé, ela se torna uma companhia para você. Ela passa a ser sua amiga, ela passa a ser sua companheira. Você passa a criar um laço de amizade com a sua fé. A mesma coisa com o medo, com a dúvida, com a desconfiança. Quando você nutre dentro de você desconfiança, medo, incertezas, essa incerteza ela vai crescendo até se generalizar, se materializar e andar ao seu lado também como se fosse uma pessoa, como se fosse uma sombra. E aí você vê como naqueles desenhos que passam, a maioria dos desenhos antigos tem isso, quando a pessoa está diante de tal situação, aparece a voz da fé de um lado e a voz do medo, a voz da incerteza, da dúvida, que é a voz do diabo do outro. Você está prestes a tomar uma atitude que pode mudar a sua vida, e aquela voz que é a da fé, da certeza, da convicção, que é a voz de Deus, fala para você: vai que você vai conseguir, vai que você alcança, vai que Deus é contigo, vai que vai dar certo. E enquanto isso, a voz da dúvida, do medo, da incerteza que está do outro lado, que é a voz do diabo, ela fala: isso não é para você, você não consegue, você não é capaz, você não pode. E aí ganha a voz que é mais alimentada, ou seja, aquela
a fé, se ela for mais alimentada, se ela for mais bem nutrida, ela ganha. E se o medo ele for mais alimentado e mais bem nutrido, quem ganha é ele. E a pergunta que não quer calar, meus amigos: o que é que você tem nutrido em sua vida? Medo, incerteza, desconfiança, receio, ou a fé, ou a certeza, ou a convicção? Porque de acordo, meu amigo, com o que você nutre em sua vida, serão os seus resultados. Assim como você pensa, assim como você nutre, assim como você alimenta, assim serão os seus resultados. Assim como aconteceu com Jó, acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Você vê que muita gente separa porque tinha medo de separar. Aquele medo que aquela pessoa tinha de perder o casamento, de perder o esposo, a esposa. Aquele receio que ela alimentava: será que o meu marido me trai? Será que a minha esposa me trai? Será que eu consigo envelhecer ao lado dela, ao lado dele? E você vai nutrindo isso, criando um vínculo com o medo, criando uma união com o medo, criando uma amizade com o medo, até que esse medo ele se materializa, se torna em uma pessoa andando ao seu lado, e faz com que você ponha tudo a perder, e faz com que você perca tudo, assim como Jó perdeu. Quem você tem alimentado, meus amigos? Você sabe que uma mulher, quando ela engravida, para que aquela criança venha a nascer com saúde, para que aquela criança venha nascer, vir ao mundo, essa mãe precisa comer. E ela precisa se alimentar de coisas boas, coisas saudáveis, para que a criança venha saudável, venha com saúde. Se a mãe ela tem se alimentado com coisas ruins, coisas podres, a tendência é esse filho vir doente, vir com a saúde debilitada. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Muita gente tem a vida doente, a vida debilitada, uma vida amerrada, uma vida amarrada, porque ela se alimenta de coisas ruins, porque se alimenta de medo, de incerteza, de dúvidas, de coisas erradas, de coisas que não são pautadas, baseadas na Bíblia. Você vê que na Bíblia, a Bíblia não diz em momento algum tenha medo, tenha dúvida, tenha receio. Você vê que a Bíblia, ela tem várias palavras de acordo com o mesmo sentido. Não temas, tenha fé, tenha bom ânimo, Deus é contigo, não desanime, não esmureça, confia. E mesmo assim, você prefere viver de acordo com a voz do mundo, que diz para você que você não é capaz, que diz para você que você não pode, que diz para você que você não pode alcançar, que você não é ninguém, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que você está doente e que você vai morrer doente, que você está solteiro e que você não vai casar, que você não tem filhos e que você nunca terá. E você prefere o que? Alimentar esses pensamentos, alimentar essas palavras dentro de você. Sabe onde você vai? Sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você se coloca num fundo do poço, ou você se coloca num poço sem fundo. E existe uma grande diferença do fundo do poço e do poço sem fundo. O poço sem fundo é aquele que você está em queda livre e você não sabe quando vai parar de cair. E o fundo do poço é aquele lugar em que você chega e que de lá você pode começar uma caminhada rumo ao topo, rumo à superfície, rumo à reviravolta de sua vida. Mas quem decide é você. Quem decide é você, quem toma essas atitudes é você. É você que escolhe se você vai continuar caindo nesse poço sem fundo chamado dúvida, medo, incerteza, desconfiança,
ou se você vai se levantar e sair desse fundo do poço, começar a caminhar, dar passos rumo à superfície, rumo às vitórias, rumo às conquistas, usando as palavras que estão baseadas na Bíblia. Enquanto você, meu amigo, minha amiga, continuar nutrindo esse pensamento negativo de que você vai perder, de que você não alcança, de que você não pode, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se a partir de hoje você mudar o seu pensamento, mudar as suas atitudes, a sua maneira de pensar, eu tenho certeza que você vai começar a alcançar êxito em tudo o que você for fazer, em tudo. Não há nada daquilo em que nós colocamos fé que não dê milagre, que o resultado não seja positivo. Todos nós que usamos a fé conseguimos resultados positivos, não importa onde seja, seja na sua cura que você tanto busca, seja na libertação, seja no seu casamento. Poxa, um exemplo muito simples disso era Ana, que era estéril. Enquanto ela choramingava, enquanto ela murmurava, reclamava pelo fato de não engravidar, e a sua adversária todos os anos ter um filho, todos os anos a adversária dela, que era Penina, a adversária de Ana, tinha um filho, e Eucana se alegrava porque tinha um filho dela, e Ana só chorava, só reclamava. Mas a partir do momento que ela mudou a visão dela, ela passou a tomar atitudes de fé, o milagre dela foi gerado, que era o filho. Ela alcançou do Senhor o primeiro filho, e depois desse primeiro vieram mais 5 ou 6, se eu não me engano, acho que o 6 é contando com Samuel. Mas ela só mudou essa situação quando ela mudou a maneira dela de pensar, de falar, de agir. Ela mudou aquilo que ela guardava em seu coração. Ela passou a deixar de nutrir a dúvida, a desconfiança, o medo, a incerteza, e passou a nutrir dentro dela, a alimentar dentro dela a fé, a confiança, a certeza, a convicção de que Deus era com ela e que faria dela uma mulher de sucesso, uma mulher vencedora. E você vê que ela é citada na Bíblia. São poucas mulheres que você vê citadas na Bíblia como mulheres que deram a volta por cima, mulheres que alcançaram o êxito. Você é mulher, você pode fazer parte da história, mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e, consequentemente, mudando a sua vida. Você, homem, a mesma coisa. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa qual seja a sua situação, não existe nenhuma situação que não possa ser mudada. Não existe nenhum tipo de milagre que não possa acontecer, desde que você passe a não ter a fé de que possa vir a acontecer. A pergunta que não quer calar, meu amigo, qual é? O que você nutre? Você nutre em seu coração incerteza, dúvida, medo? Ou você nutre fé, certeza e confiança? Aquilo que você nutrir dentro de você vai gerar em você os seus resultados. Aquilo que você nutrir dentro de você vai gerar ao seu lado o seu amigo, o seu companheiro. Quem será o seu companheiro? A fé ou o medo? A certeza ou a incerteza? A dúvida ou a convicção? Você que escolhe, meu amigo. O medo e a incerteza, elas trazem resultados. A fé e a incerteza também trazem resultados. A fé traz coisas positivas, a incerteza, coisas negativas.
É você que escolhe que tipo de coisas vão acontecer com você. Você vê que Jó, aconteceu com ele o que ele receava, o que ele tinha medo. Pare hoje mesmo de não ter os medos em sua vida. Medo de separar, medo de perder o emprego, medo de perder os filhos. Seja qual for o medo, apague isso do seu coração, arranque isso do seu coração e passe a partir de hoje nutrir uma fé positiva, uma fé que gera milagres, ou que preserve aquilo que você tem, que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar ao seu favor e não o diabo. Deus vai trabalhar ao seu favor e não o diabo, porque quando você nutre medo, você dá força para o diabo trabalhar em sua vida. Mas quando você nutre fé, você permite com que Deus trabalhe em sua vida. Amém? Você entendeu? Eu tenho certeza que você entendeu. Agora, a escolha é sua. Se você vai passar a nutrir a fé ou se você vai continuar mantendo esse medo dentro de você, esse receio. É com você. É você que escolhe. Mas eu tenho certeza que se a partir de hoje você arrancar de dentro de você esse medo, essa dúvida, essa incerteza e passar a nutrir fé, confiança, convicção, você vai alcançar o êxito. Não importa qual seja a área, não importa qual seja a situação, Deus será com você. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa tem nutrido dentro dela. Se é medo, se é incerteza, se é insegurança, se ela nutre dentro dela, meu Pai, um complexo de inferioridade, se ela se acha pequena, meu Deus. Eu não sei o que ela nutre dentro dela, mas eu sei, meu Deus, que a partir desse dia, meu Pai, se ela, meu Deus, abraçar essa palavra e passar, meu Deus, a viver de acordo com essa palavra, deixando o medo de lado, meu Pai, a vida dela muda. As coisas mudarão na vida dela. Então, meu Deus, a partir desse momento eu peço que o Teu Espírito entre dentro dela e arranque do coração dela esse medo, essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança, que esse mal que tem arrastado ela para o precipício, para o fundo do poço, ou pior ainda, para um poço sem fundo, saia do coração dela, e que o Teu Espírito implante dentro dela uma fé que gere milagres, meu Pai, que gere mudança positiva, que ela passe a alcançar aquilo que ela tinha medo, ou que ela tinha incerteza, ou que tinha dúvida, que alcançaria. Meu Pai, seja cura, seja libertação, seja família, um filho, seja uma porta aberta, seja empresa que ela sonha em abrir, seja a profissão dela em que ela quer se aperfeiçoar e ela tem medo de dar um passo. Coloca essa fé que ela precisa, meu Deus, essa confiança que ela precisa, essa convicção que ela precisa, para que ela alcance, meu Deus, os objetivos dela, e que o Teu Espírito dirija ela, meu Deus, que a Tua presença esteja com ela, que ela seja mais que vencedora. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino e profetizo em sua vida, minha amiga, meu amigo, que você será mais que vencedor, mais que vencedora, e que você contará o testemunho da sua vitória, e não contará mais testemunho de derrotas, testemunho de vitórias será o que você passará a contar agora. A partir desse dia, é o que eu creio, meu Deus, é o que nós determinamos pela fé, e no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E os que creem, digam amém, e graças a Deus.